Agora o destaque do repórter Fernando Martins. A Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, a AME Brasil, divulgou nota informando que as polícias militares irão seguir o Exército caso ocorra uma ruptura institucional no Brasil. O comunicado foi divulgado pelo presidente da entidade horas após governadores discutirem a atuação das PMs nas manifestações marcadas para o dia 7 de setembro. O Fórum dos Governadores disse que fará o possível para que as corporações atuem nos limites da Constituição. Na nota, a AME Brasil diz que compete às polícias constitucionalmente a segurança e a ordem pública. No entanto, a entidade diz que também são atribuídas no campo da defesa interna ou, no caso de ruptura institucional, compor o esforço de mobilização nacional para a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem. Assim, complementa a nota que, nesses casos, as polícias militares serão automaticamente convocadas pela Força Terrestre Federal para atuarem nesse contexto, como força auxiliar e reserva do Exército. Segundo a entidade, as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado e não de governo. O deputado federal Coronel Tadeu, do PSL paulista, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, comentou a nota da associação. Para ele, a decisão faz cumprir a Constituição. Então, portanto, eu tenho certeza absoluta que o Exército jamais será ator de um cenário criminoso. Se eventualmente nós tivermos uma ação de quebra institucional e que tenha que acontecer a intervenção do Exército brasileiro, nós estaremos respaldados num ato de legalidade que o Exército está promovendo. Por isso essa confiança nas Forças Armadas, por isso essa confiança que eles também são legalistas tanto quanto nós. Do outro lado, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil ontem para investigar 2 coronéis da PM. O MP quer saber se eles cometeram ato de improbidade administrativa ao convocar policiais para a manifestação. Os investigados são Alexander Lacerda, coronel da Ativa da Polícia Paulista e afastado do cargo na segunda-feira pelo governador João Dória, além do coronel da Reserva Ricardo Nascimento de Mello Araújo, ex-comandante da Rota e presidente da CEAGESP. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a gente já começou com uma notícia, porque foi justamente essa notícia que me chamou a atenção para o que vai acontecer agora no próximo 7 de setembro. Até então, eu não estava botando fé nesse movimento. Aquela demonstração que o próprio Bolsonaro deu ali, o presidente, não é? Aquele desfile, os tanques tudo fumaçando, que virou piada internacional, não achei nada demais. Porém, agora juntando essa declaração aí que você ouviu, não é? Essa notícia, que a PM, ao se posicionar da forma que se colocou, ela está dizendo claramente que se houver treta entre os poderes, está do lado do presidente. É claro que eles ali dizem, não, mas a gente tem certeza que o Exército vai estar do lado do certo e tal, mas a gente sabe que a discussão nesse momento é o presidente versus STF. Não adianta tentar esconder essa verdade, porque é um fato. Não é de hoje que a população brasileira não está satisfeita com as decisões que o STF vem tomando. Temos mais e mais denúncias sobre esquema de venda de sentença, e esse é um dos motivos a mais que me levam a crer que o presidente Bolsonaro tem o rabo preso até o pescoço, porque quando de fato teve a chance de instalar a CPI Lava Toga, faltou apenas um voto, como vocês sabem, muitos youtubers falam sobre isso aqui, justamente do filho dele que não quis assinar. Por quê? Ao meu ver, no mínimo, alguém ali do Toga pegou o telefone e disse, olha, leva isso pra frente e vamos ver quem vai ser preso, quem vai ser prejudicado primeiro. Eu ou seus filhinhos, ou até mesmo você. E aí deixaram quieto, preferiram não levar aquilo pra frente. Se fala em venda de sentenças, nunca se provou nada, não é? Até porque não se investiga. Esses caras são os maiores, já tá dizendo, é o Supremo. Ao mesmo tempo, a gente vê os caras literalmente agindo contra a própria polícia. Quantas vezes a gente viu a Polícia Federal ir pra cima, fazer o trabalho dela, conseguir provas. A Lava Jato, por exemplo, fez um grande trabalho aqui no Brasil, estava lavando mesmo a corrupção. E eu já apontava que havia algumas coisas estranhas dentro da própria Lava Jato, que estava meio que escolhendo os caras para investigar e ir para cima. Sendo que os agentes estavam conseguindo nomes e indícios de muito mais pessoas participando daquela corrupção, como o próprio Fernando Henrique Cardoso. Quem acompanha os vídeos regularmente sabe que eu falei disso. Olha, o Fernando Henrique Cardoso também deveria estar nesse meio, mas por que deixar ele de fora? E isso aconteceu com vários outros. Estava tipo assim, prende esse sim, esse não. Esse deixa quieto. Aconteceu muito isso.
E isso, para mim, sempre representou que algo não estava certo. O Lula, hoje mesmo, tem grande chance de se tornar de novo presidente. E veja como as coisas no Brasil é estranha. Não porque ele é inocente, porque as provas que acharam dele sejam fraudes. Não, tudo é verdade. Mas porque julgaram que não era competência do juiz, no caso Sérgio Moro, fazer o julgamento que fez. Então, olha o absurdo que é as coisas. Aqui no Brasil, literalmente, o poste faz xixi no cachorro. E a população é o que mais assombra nesse caso, porque ela está completamente anestesiada e vê esse tipo de coisa acontecendo e não faz nada. Nem sequer protestam. Então agora cansados, a própria polícia que vem sobrecarregada, prende, os caras soltam. Isso do cara grande ao pequeno. É sempre assim no Brasil. A polícia vai, faz o trabalho dela, o bandido começa aprendendo mesmo, literalmente, o modo operante da polícia, colocando, obviamente, em risco todos os policiais envolvidos e vai ficando sempre por isso mesmo. O cara, quando quer ir pra cima, um delegado que tem um cargo maior, como o da Cunha, é afastado, porque começa a cobrar das autoridades e as pessoas começam a ver que há má fé de alguns juízes em mandar prender, em fazer a lei valer. Então tá uma verdadeira bagunça. Diante disso, o Bolsonaro tá tendo o espaço que ele queria para fazer o que tem que ser feito, sem que seja ele que faça. Preste bem atenção nisso. E nessa hora eu lembro bem das palavras bíblicas, meus nobres irmãos, que dizia que no final dos tempos, eles, se possível, enganariam até mesmo os despertos. Ali fala de anticristo, mas eu já disse para vocês que eu penso que o anticristo possa ser não uma pessoa carnal, mas sim um sistema. E de fato a gente tem visto os próprios despertos, ou pelo menos ditos como os despertos, se enganando e muito. Eu vi muita gente criticando o Sérgio Reis no vídeo que a gente falou sobre isso, dizendo, não, mas ele está querendo destruir o STF, que é isso, que é um absurdo, tem que ser preso mesmo. E o que ele falou era em investigar aqueles ministros que estão lá. Ele queria a renúncia desses ministros, porque todo mundo sabe que se fizer uma investigação, o próprio Jorge Cajuru já falou sobre isso, que eles vendem sentença a rodo. Jorge Cajuru falou isso, senador. Se ele está mentindo, por que não mandam prender ele? Ele deu detalhes disso. Que é outro cara também que eu não confio. Mas a gente tem que aprender a reter o que é bom. Gastos do STF é uma coisa absurda. É oficial, isso sim pode se provar. Qualquer pessoa que pegar agora e for olhar as contas da União, vai ver as despesas que a gente tem com o STF. Como eu sei que a maioria não vai fazer isso, eu vou colocar o próprio Cajuru falando sobre essas despesas absurdas que o STF tá dando. Aí é comprovado, não é teoria conspiratória, não é fofoquinha. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Vocês aqui vão ficar assustados, aturdidos com o que eu vou falar. Os auxílios que chegam a 15.780.000 reais, auxílio de moradia, por exemplo, yoga, massagem, oficina de respiração. Tem 5 publicitários lá. Hã? Para quê? 5. Agora vamos ao mais grave. Aí eu duvido se alguém aqui vai ficar ou não assustado, senhor presidente Zalci Lucas. Entre os centenas, porque são mais de 100, auxílios que possui o Supremo Tribunal Federal, quem aqui sabia que existe até o auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal? Eu fico até pensando, quando que será que o Supremo Tribunal Federal vai usar esse auxílio funeral? Gente, então veja, meus irmãos, um país tido como pobre, toda vez que você diz, por que eu tenho que pagar tão caro? Por que tem tanta gente passando fome e sem emprego? Eles dizem, é porque o país é pobre. E como é que um país pobre gasta bilhões com 11 ministros? Como é que pode isso, meus nobres e queridos irmãos? Me responda. Tudo que você ouviu aí, você mesmo pode comprovar, mais uma vez repetindo. Então isso é um tapa na cara da população. Não tem o que dizer. É um fato. Tá tendo literalmente, meus irmãos, meu ruim e meu pior no Brasil, disputando agora uma quebra de braço. E a gente vai saber se é pra valer ou não nesse próximo 7 de setembro. Vocês não tenham dúvida disso. Se o povo comparecer em massa e a polícia já se colocando dessa maneira, né, que vai ficar do lado do exército, num caso de rompimento dos poderes, olha a situação, meus irmãos. Eu, sinceramente, nesse quesito, fico seriamente preocupado. Porque, ao meu ver, eu vejo que, de fato, o STF tem problemas. É preciso realmente investigar aqueles ministros e os que deverem têm que ser colocados para fora e colocar pessoas de bem ali
Não é acabar com o poder de forma alguma. Tem que ter, mas colocar pessoas que estejam ali para representar o povo. Não que se achem reis e imperadores como é o que acontece ali. Ao mesmo tempo me preocupo porque sei que Bolsonaro não é a pessoa indicada para colocar novos ministros ali, como ele já tem comprovado isso durante todo o seu governo, entregando agora tudo para o Centrão. Não é de hoje que Bolsonaro não é de confiança. Então, num cenário desse, meus irmãos, como é que a gente opina, sinceramente? Não é porque eu faço vídeos aqui que eu chego no canal, vocês sabem que eu sou muito humilde nessa questão. Eu não gosto de chegar aqui, olha, é assim e assado. E dá pra gente realmente comprovar com dados, com pesquisa, tudo bem. Mas numa situação dessa, entre meu ruim e meu pior, eu prefiro sinceramente e humildemente perguntar a você o que você acha, meu irmão. Você prefere que as coisas continuem como estão, com esse STF fazendo o que quer, colocar um Lula, por exemplo, elegível, um cara condenado, comprovado, e que vai ser candidato com todas essas condenações anuladas, não porque seja inocente, mas porque quem julgou não deveria julgar, na opinião deles. Olha só que absurdo. Por outro lado, o cara que faz de tudo, beste delegado de Polícia Federal, já declarou isso abertamente, se for pra cima dos filhos ou dos amigos dele. E fora o que vem fazendo no país, entregando literalmente tudo. Diante de um cenário desse, meu irmão, o que é que vocês acham? Aí, sinceramente, me lembra até aquele filme, né? Fred vs Jason. Que quando dois monstros, duas feras se enfrentam dessa maneira, a pessoa que tá ali aguardando, né, a vítima, ela sabe que qualquer um que vença, ele tá ferrado. Vai vir pra cima dele de todo jeito. É exatamente assim que eu tô me sentindo nesse exato momento. Sinceramente, falando com vocês, é assim que eu tô me sentindo. Se você também se sente assim, fala aí. Se não, se você apoia o Bolsonaro, se você acha que o STF tem que prender, fala aí nos comentários. Porque a gente não pode é ficar polarizado. Eu realmente fiquei triste de ver pessoas despertas aqui, que eu considero que já acompanham o canal há muitos anos, ficando contra o Sérgio Reis. O Sérgio Reis pode ter feito pelos motivos errados, apoiando o governo e etc. Mas a gente sabe que precisa ser feito uma investigação em cima desses ministros. Os gastos que eles dão, que é oficial, fora essas denúncias aí, essas conversas, vamos colocar assim, de venda, de sentença, e tá mais do que claro isso, porque como é que você fica contra a população inteira de um país, que você deveria servi-los, você fica contra o povo para favorecer um corrupto? Só mesmo recebendo algum, meus irmãos. Não vamos ser ingênuos, vamos falar um português claro. Tem gente ganhando e ganhando muito. Então, se é essa a realidade do país, a gente precisa exigir, não aceitar. A gente precisa exigir que as coisas sejam feitas da forma correta. Porque a partir do momento que a gente aceitar, o país é corrupto mesmo, deixa assim, aí nós também seremos corruptos. E do pior tipo, eles ainda recebem, seremos corruptos de graça. Não pode ser assim, o povo tem que exigir o seu direito. Então deixa aí o seu comentário, a gente vai ficando por aqui, meus nobres e queridos irmãos. Um abraço e tamo junto.